Imaginando um Brasil comunista, lições do passado, análise das diferenças atuais e resultados futuros. O Brasil, um país democrático com uma economia predominantemente capitalista, está longe de ser perfeito. No entanto, considerando o histórico de experiências comunistas em diferentes partes do mundo, é válido exercitar a imaginação e refletir sobre como seria o Brasil se adotasse um sistema comunista. Ao fazê-lo, devemos aprender com os erros e desafios enfrentados por países como Venezuela, China, Rússia e Coreia do Norte, a fim de considerar as implicações e consequências de uma tal transição. O Brasil, atualmente uma democracia representativa com uma economia predominantemente capitalista, é um país de grandes desigualdades sociais e econômicas. Neste artigo, exploraremos a hipotética situação de como seria o Brasil se adotasse um sistema comunista. Analisaremos as principais diferenças em relação ao presente e faremos uma comparação dos possíveis resultados. Lições do passado. O contexto internacional. É importante destacar que as experiências comunistas mencionadas tiveram resultados variados. Enquanto alguns países alcançaram avanços em certos aspectos, outros enfrentaram desafios significativos. É fundamental analisar esses exemplos para compreender as lições do passado, a Venezuela e os desafios econômicos. A crise econômica e política na Venezuela é um exemplo marcante dos desafios enfrentados em um regime comunista. A adoção de políticas econômicas centralizadas, a nacionalização de empresas e a falta de incentivos ao empreendedorismo privado resultaram em hiperinflação, escassez de alimentos e produtos básicos, além de altos índices de desemprego. Essa situação levou a um agravamento das condições de vida da população e à instabilidade política. A China e o equilíbrio entre mercado e Estado. A China é frequentemente citada como um exemplo de sucesso econômico sob um regime comunista. No entanto, é importante notar que o país adotou reformas que permitiram a abertura econômica e a introdução de elementos de mercado, mantendo um forte controle estatal. Essa combinação de planejamento centralizado e elementos de mercado contribuiu para o crescimento econômico significativo, mas também gerou desigualdades sociais e restrições à liberdade de expressão e aos direitos humanos. A Rússia pós-URSS e a transição desafiadora. Após o colapso da União Soviética, a Rússia enfrentou uma transição complexa em direção a uma economia de mercado e à democracia. A experiência russa destaca as dificuldades e os desafios enfrentados durante essa transição. A falta de infraestrutura adequada, a corrupção e a dificuldade de estabelecer instituições estáveis foram apenas algumas das questões enfrentadas. A transição abrupta teve consequências econômicas e sociais significativas que deixaram marcas profundas no país. A Coreia do Norte e o totalitarismo. A Coreia do Norte é frequentemente citada como um exemplo extremo de totalitarismo e violação dos direitos humanos sob o pretexto do comunismo. O regime opressivo e isolado do país demonstra os perigos de um poder centralizado excessivo, que resulta em repressão, falta de liberdade e empobrecimento da população. A ascensão do comunismo no Brasil. Para imaginar um Brasil comunista, precisamos entender como essa mudança ocorreria. Dado o atual contexto político e social do país, a transição para o comunismo seria um processo complexo e desafiador. Pressupomos uma situação em que um partido comunista se estabelece democraticamente no poder, promovendo uma série de reformas políticas, econômicas e sociais para alcançar seus objetivos. Economia e propriedade. Uma das principais mudanças em um Brasil comunista seria a transformação radical do sistema econômico. A propriedade privada seria abolida e os meios de produção seriam coletivizados, passando para o controle do Estado ou das comunidades.
Empresas seriam nacionalizadas e administradas coletivamente pelos trabalhadores. O sistema de mercado seria substituído por um planejamento centralizado da economia, no qual o Estado definiria as metas de produção e distribuição de bens e serviços. Essa mudança teria impactos significativos na vida cotidiana das pessoas. Os salários seriam nivelados, eliminando as desigualdades de renda existentes atualmente. A desigualdade social diminuiria, mas a liberdade individual para empreender e buscar prosperidade pessoal seria limitada. Bem-estar social e serviços públicos. No contexto de um Brasil comunista, espera-se que o Estado tenha um papel preponderante na prestação de serviços públicos. A saúde, a educação e outros serviços sociais seriam fornecidos gratuitamente a todos os cidadãos como direitos básicos. A ideia seria garantir a igualdade de acesso e a qualidade desses serviços, suprimindo as disparidades existentes. Ainda assim, a implementação eficaz desses serviços seria um desafio significativo, pois demandaria uma infraestrutura robusta e recursos financeiros consideráveis. Também poderiam surgir questões relacionadas à eficiência e à burocracia estatal, afetando a qualidade dos serviços prestados. Política e participação popular. Em um Brasil comunista, espera-se que o poder político seja exercido pelo Partido Comunista ou pela coalizão de forças comunistas. O sistema democrático representativo seria substituído por um modelo participativo, no qual a população seria envolvida na tomada de decisões importantes. As assembleias populares, os conselhos e os comitês seriam os principais instrumentos de participação popular. Essa mudança poderia resultar em maior inclusão política e engajamento cívico, dando voz às camadas mais marginalizadas da sociedade. No entanto, também poderia gerar desafios relacionados à coordenação e à eficácia na tomada de decisões, pois a participação, reflexões críticas, implicações para o Brasil. Ao imaginar um Brasil comunista, é fundamental levar em consideração as lições do passado e refletir sobre suas implicações. Os desafios econômicos, a falta de liberdades individuais, a corrupção e a concentração excessiva de poder são preocupações que devem ser levadas em conta. É importante notar que um sistema comunista não é a única alternativa para abordar as desigualdades e os problemas existentes no Brasil. Há espaço para reformas políticas e sociais dentro do sistema democrático atual, visando a promoção da justiça social, a melhoria dos serviços públicos e a redução das desigualdades. Conclusão: ao imaginar um Brasil comunista, devemos aprender com as experiências de outros países que adotaram o comunismo e enfrentaram diversos desafios. É essencial considerar as implicações econômicas, sociais e políticas, bem como as restrições às liberdades individuais. Em vez de buscar uma mudança radical para o comunismo, é mais produtivo trabalhar dentro do atual sistema democrático para implementar reformas que busquem um equilíbrio entre a justiça social, o desenvolvimento econômico e a liberdade individual. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe e comente. E claro, segue a gente também nas redes sociais vizinhas para continuarmos trazendo conteúdos como este. Até a próxima!